Aí, tá gravando. Tá, vou começar então. Eu faço sempre uma breve apresentação. Uma breve apresentação. E aí eu te chamo, daí tu te apresenta. E aí eu vou começar o assunto, que nem a gente comentou agora. Eu vou começar, vou introduzir o assunto e aí tu manda ver. E aí eu vou falando também, tá? A ideia é que seja um bate-papo, assim. Filha, tu fica de olho na Lara, tá? Tá lá no nativo. Não, ela tá dormindo ferrada. Ah, então tá bom. Ela tá assim. Ah, então tá bom. Então vamos lá. Tá começando hoje mais um episódio do podcast Só Você Importa. Esse que já é o episódio, se eu não me engano, número 16. E hoje eu tô muito feliz, muito honrada de estar aqui com a Júlia. Eu chamei a Júlia porque a Júlia, ela é psicóloga, mas ela já vai falar sobre ela. Pra gente falar sobre um assunto que eu habitualmente não falo, né? Ainda não falei aqui nesse podcast, eu também não falo lá no Instagram, que é sobre o que desencadeia, né, uma baixa autoestima. Eu falo sempre muito sobre o passo a passo, o caminho, né, como chegar lá, mas eu não toco muito nesse assunto de como acontece, né, o que aconteceu lá na infância, quando a gente era pequeno, por que a gente cresce com uma autoestima baixa, ou com insegurança, ou com falta de autoconfiança. Então hoje a Júlia está aqui para enriquecer o podcast. Júlia, seja bem-vinda, te apresenta. Então, pessoal, meu nome é Júlia, sou psicóloga. Eu trabalho com a linha cognitivo-comportamental, também trabalho com esquemas mentais. E eu já agradeço aqui o convite, vou adorar explanar esse assunto, principalmente porque é difícil a gente entender o que tem por trás, e eu tenho certeza que a partir do momento que tu entender isso, não só a pessoa adulta que está escutando isso, mas uma mãe, uma professora, uma pessoa que tem contato com criança, vai abrir muito a mente, tu vai saber lidar e poder acolher a criança que está do teu lado. Tá? Então, a gente até estava refletindo sobre como é que a gente podia começar a falar sobre o assunto de uma forma mais direta. Então, a gente não quer se prolongar muito, eu já quero começar falando de infância. Infância dos 0 meses até os 4, 5 anos de idade vai ser um momento importante para a gente entender como é que a gente forma a nossa autoestima. Tá? Então, vamos pensar em conceitos, até vou citar conceitos psicanalíticos. Tem pessoas que já têm uma noção que a criança passa pela fase oral, pela fase anal, fálica, pela latência. E os nomes, para quem não conhece, pode parecer um pouco estranhos, mas não tem exatamente aquela conotação sexual, mas tem muita conexão, vamos lembrar muito essa palavra, do prazer. A criança nasce com uma noção de prazer. E ela nasce primeiro pela fase oral, dos 0 meses até os 18 meses, por aí. Não sei quantos anos isso, dá Um ano e meio. E aí ela entende o mundo, ela começa a perceber prazer pela estimulação oral. Ela chora, ela se alimenta. E nessa fase também, o primeiro contato que ela tem com alguém é com a mãe, né? E ela entende o mundo, ela é reconhecida por alguém, ela vê o olhar da mãe nela e ela se entende dessa forma. A gente tem os neurônios espelho, que faz com que eu entenda a minha mãe, eu me entenda pela minha mãe. Até eu queria deixar uma recomendação para quem quiser procurar um experimento que se chama Still Face. Eu não vou dar spoiler, mas é 2, 3 minutinhos no YouTube e tu vai ver quantas expressões da mãe fazem muita diferença, quanto elas são importantes e o quanto até uma expressão negativa, uma mãe depressiva, faz com que a criança desenvolva essas emoções e sentimentos depois. Então, nessa fase oral, nessa fase oral, a criança, ela entende como prazer a estimulação oral. E aí vem a fase anal. A fase anal é de anos mesmo, que é o controle dos esfíncteres. Ela começa a entender que ela controla alguma coisa, ela percebe xixi, o cocô. Tu que tem filho já deve ter percebido que o cocô vai embora, né?
E aí, nessa fase, ela tem o primeiro ápice ali do sistema límbico, que é lá na amígdala, que a gente tem as emoções, ela começa a expressar emoções negativas. Porque ela começa a reagir a essa falta de prazer. Ela começa a perceber que eu tô perdendo prazer, então ela reage negativamente. E como é que o mundo percebe essa reação? A gente quer oprimir, a gente não deixa a criança realmente expor isso. E aí ela começa a perceber que quando ela expõe o seu lado negativo, quando ela expõe a sua raiva, a sua emoção mais para a polaridade negativa, ela percebe que não aceita muito bem ela. E é difícil mesmo, porque é límbico com límbico, é a mãe com a criança. Eu vou dar um exemplo para que a gente tenha o ciclo inteiro importante para a consolidação de uma experiência límbica que seja suficientemente boa. A criança está lá assistindo televisão, super hipnotizada pela televisão, e a mãe chega, vamos tomar banho. E ela, tô perdendo meu prazer dela, não vou tomar banho. E aí o que a mãe faz? Vai tomar banho. Nessa parte eu queria até dar uma orientação. É importante que a mãe tenha esse pulso firme. Vai tomar banho porque eu quero. Isso é limite. O limite é diferente de uma mãe autoritária, no sentido assim, vai tomar banho e se chorar tu apanha. Não, vai tomar banho porque eu quero. Daí é um limite consolidado. Não é um limite punitivo, mas é um limite porque eu quero, né? E aí ela vai tomar banho. Então ela chega pra tomar banho e aí a água começa a cair, a esponja tá ali do lado e ela começa a brincar na parede, prazer de novo, e a mãe vem e começa a esfregar ela e tal, e ela começa, tá me arranhando, tá machucando, tá puxando meu cabelo, não sei o que. A agressividade da mãe ali continua firme na função. Aí ela passou pelo banho, ela tem que botar a roupa. Aí ela vai pro quarto, tá super frio, e ela quer ficar pelada. Ela vai, não, vou botar tal roupa. Por quê? Porque sim, porque eu sou tua mãe. Tá, ela botou a roupa. E aí, de repente, a mãe vai pra cozinha e fica até meio assim, né? São fortes emoções, o banho. E a mãe vai pra cozinha e chega a filha e diz, mãe, me ajuda no negocinho, me alcança uma maçã, não sei o quê. E aí a mãe fica tipo assim, nossa, acabou de me xingar e tudo mais, né? E agora tá aqui, super amorosa. E aí, é nesse momento que a gente percebe o ciclo inteiro do sistema límbico que aconteceu ideal. Eu reagi, eu expus, eu ganhei o limite e aí baixou. A agressividade foi lá pra baixo. Daí ela volta afetiva e ela percebe, a mãe ainda me ama, a mãe me dá o copo da água, a mãe me alcança a maçã e eu continuo sendo amada. Então é nesse momento da exposição do meu lado ruim e da recepção que eu tenho que eu consigo consolidar a minha autoestima. É nessa fase. Então, assim, muitos pais não conseguem ter esse tino. Por falta de orientação também, né? Não vou Sim. Mas não consegue ter esse tino porque é límbico com límbico ali, raiva com raiva, e eu reajo de uma forma punitiva ou opressora, e aí a pessoa vai introjetando que o meu lado ruim não é bem quisto. E o que acontece? A gente vai empurrando para baixo, eu tenho minhas coisas desagradáveis, mas ninguém pode ficar sabendo. E tá ali guardadinho, mas às vezes vai aparecer. O inconsciente, ele dá um jeito de aparecer. Através de uma falha, através de um sonho, através de um comportamento impulsivo, de repente ele aparece e ele nem sabe de onde veio e ele aparece. Por quê? Porque eu não me permiti conhecer, eu não me aceitei, eu não me dei liberdade de conhecer esse meu lado. E aí a gente vai pensar que se uma criança, se uma pessoa, ela não consegue, ela não sabe lidar com um sentimento ruim, como é que ela vai ter capacidade de lidar com uma característica da fisionomia dela que ela não acha muito legal?
Então, por isso que é anterior. E a gente fala muito de autoestima, e a gente confunde muito a autoestima com o senso estético, mas é um senso ético, de que eu tenho valor, de que eu tenho um lado ruim, de que eu gosto muito de falar com os meus pacientes que quando a pessoa descobre que o que é diferente, que eu me enxergo diferente, é o que me faz único, quando eu consigo perceber e me apropriar daquilo, a vida toma um sentido totalmente diferente, porque é muito fácil todo mundo ser igual, mas tu ser diferente, todo mundo percebe quando tu ama a tua diferença, quando tu ama, eu gosto de falar coisa única, né, mas fica mais compreensível quando a gente fala diferente. Quando eu abraço o meu único, que tudo fica diferente, porque os outros percebem isso. Sim. Sabe que enquanto tu falava, agora tu deu esse exemplo, nossa, eu enxerguei aqui em casa. Exatamente isso, assim, sabe? Quantas vezes, né? E até hoje acontece. Vai tomar banho, não quero. Vai tomar banho. Mas por que eu tenho? Porque eu tô falando pra ti agora. Porque sou eu que decido, sabe? A gente sabe que educar não é uma tarefa fácil, né? Eu sempre digo assim que tá na Bíblia lá que a gente veio pra procriar, né? Pra gerar frutos, mas eu sempre digo, se a pessoa acha ou acredita, né, enfim, que ela não tem a capacidade de se abdicar ou se doar por completo para esse novo ser, não tem, sabe? Porque educar não é só pagar a escola, né? Ou se privar de algo financeiramente. Não é isso. Se educar alguém é tu muitas vezes te abdicar, por exemplo, de ficar, sei lá, horas sentada no sofá para estar com teu filho brincando, bem como tu dissesse, né? Ir lá, esfregar no banho, ensinar, orientar. Então, isso nos toma tempo, né? E requer, assim, cuidado também, sabe? A maneira como a gente vai falar as coisas. Eu, em casa, com a minha menina, a gente tem o cuidado, né? Tanto eu quanto o meu marido, de elogiar sempre, sabe? E ao mesmo tempo também, assim, ó, muitas vezes já aconteceu, ela sofreu bullying muito novinha, né, na escola. E no início eu fiquei, meu Deus, e agora? Como que eu vou administrar isso, né? E ela sofreu bullying de professor mais de uma vez. Assim, aquela coisa, ai, como ela é coxuda, ai, que coxinha. E falaram tanto aquilo pra ela que ela foi ficando com aquilo na cabeça. Eu sou muito coxuda. E ela foi crescendo, né? Isso começou desde sempre, né? Porque sempre ela foi realmente a maior, né? Na escola. Ela sempre foi realmente, né? Ela se destacava, assim, em termos de tamanho. E aí ela começou a crescer e ela começou a ver e a se comparar com as amiguinhas, né? Então, tipo, a minha professora tá me chamando de coxuda porque a minha coleguinha realmente, eu sou, porque olha perto da minha coleguinha, né? E por que eu sou assim? Aí ela começou a me questionar. E aí, nossa, como é difícil. Foi bem difícil, assim. Eu me lembro que eu e o Pedro, a gente teve várias conversas de como a gente ia proceder com isso, sabe? Guiar ela nesse sentido, assim. Não é uma tarefa fácil, né? Porque eu ficava com muito medo, assim, porque eu, ao mesmo tempo que eu tenho, né? Eu sou uma mulher muito empoderada. E quando tu começou a falar, né, sobre os reflexos da mãe, como isso estimula a criança desde bebê. Então, essa é uma das coisas, assim, que eu já contei várias vezes, né, que a Luísa foi um marco pra minha autoestima, porque depois que eu tive ela, foi quando eu decidi, assim, não, eu não quero mais ser uma mulher insegura, que chora, porque está se sentindo mal, porque não gosta do próprio corpo. Não, eu quero dar o exemplo para minha filha. Então ela sempre me viu dessa forma, como uma mulher forte, uma mulher que se acha bonita. Ela muitas vezes ela me questionava, né? Ai, por que
por que só tu usa saia? Eu nunca vejo a mãe dos meus colegas usar saia. Porque eu sempre trouxe à tona, assim, esse meu lado mais feminino, né? A minha sensualidade, eu nunca escondi isso dela. Então, quando ela começa a crescer, né? E aí começou essa parte do bullying e eu fiquei um pouco, eu não sabia como lidar, né? Então, foi preciso, assim, muito cuidado, né? Então, foi como tu disseste, assim, ela entender que ela é linda do jeito que ela é, que ela é única, ela é diferente, né? Então, eu conversava muito com ela, converso ainda até hoje sobre isso, né? E a questão da voz também, né? Ela sofreu bullying de uma professora na escola uma vez, porque ela fala assim, tem uma voz mais fininha, né? E aí a professora fez o bullying com ela e foi uma coisa assim que me chateou muito naquela época. Ela devia ter uns 3 para 4 anos e também, né? Ela foi a questão assim da comparação, que eu acho que é uma coisa que interfere muito na autoestima também, né? Essa questão, porque como tu disseste, a gente é único, né? Cada um tem as suas características, tem o seu lado bom, o seu lado ruim. Então, como que eu vou ficar me comparando a outras pessoas, né? E essa parte de educar, eu falo por mim, porque eu tive que me policiar também, eu tive que me reeducar a não fazer isso com a minha filha. Porque eu fui educada assim, a minha mãe o tempo todo me comparava. Olha lá, minha filha, tua prima, olha, tá bem magrinha. Sim. Né? Ou olha lá, olha, fulana engravidou com 15 anos, pelo amor de Deus, tu não vai engravidar também. Olha lá, o teu irmão não precisa estudar, só tira 10. Por que tu tá estudando? Sabe? Então, eu tive que me reeducar para não fazer isso com ela também. Não ficar comparando, sabe? Porque eu sei o quanto isso afetou a minha autoestima, né? Desde criança, por causa dessa comparação. Então, por isso que eu digo, educar um outro ser, né, seja homem, mulher, enfim, não é uma tarefa muito fácil, né? E faz toda a diferença quando a gente tem essa consciência de que é lá na infância que tudo acontece, né? Que tudo acontece, sabe? Tu tava falando assim e eu fico pensando que a criança ela tem que ter, além dos pais, uma orientação também na escola, porque é muito difícil tu suprir todas as demandas que vão surgindo, principalmente quando é outra criança que tá junto, quando são pessoas exteriores, né, ao teu círculo ali. Então, a comunicação dentro de casa, os professores, as escolas terem uma orientação, né? Porque não é só o ensino, mas uma orientação, como é que eu lido com essas coisas, como é que a gente se apropria das nossas habilidades, como é que a gente desenvolve isso. Então, trazer como é que eu vou dizer, assim, quase que aquelas como é que é, aqueles ensinos de prevenção, assim, escolares, sim. Porque é no dia a dia, não vai ser só em uma situação ou outra, mas aconteceu isso, como é que a gente vai lidar, não é assim que eu penso, porque a comparação é quase que natural do ser humano, porque a gente olha o outro e a gente pensa em perspectiva, a gente quer estar sempre bem. Então, se alguém vem e me diz assim, olha, o que tu tá fazendo não vai dar certo depois. Não vai ser bom pra ti, tu é muito diferente do outro, aí a pessoa já dá uma parametrizada ali, né? Mas e isso é se conhecer que a gente tem um lado ruim, por exemplo, a pessoa tem inveja, todo mundo tem inveja, sim. Todo mundo tem ciúmes, todo mundo tem os sentimentos negativos, e eu vou permitindo acontecer e eu vou aprendendo a lidar, e a criança também aprendendo a lidar, né? E até estava falando de ter que a vida de uma pessoa que tem filho tem que se abdicar de muitas coisas, né? E muita gente não entende o quanto é importante, por exemplo, assim, tem um conceito que se chama seamless, que é igual em inglês, né? Que quando a criança nasce, é importante que o cuidador seja fixo, até que o ambiente seja igual, não mude a cor do ambiente, que seja o mesmo quartinho,
o mesmo cheiro da mãe, o mesmo cuidador. Porque aí a criança tem várias babás, vários cuidadores, e ela fica, o afeto se dilui, ele não consolida de início, fica diluído, e daí a criança fica uma criança com dificuldade de vínculo, ela não se vincula nem com o cachorro, nem ao brinquedo, nem a amiguinha, porque a gente pensa assim, uma coisa bem fatal, um dos cuidadores morreu, é um baque pra criança, mas e quando ela tem uma babá e a babá nunca mais aparece? Não é uma morte também, então aí a criança fica isolada, tem problema de ficar mais depressiva, então tem que nem tu falou, tem que abdicar de muita coisa, uma responsabilidade que não é compreendida por todos ainda, claro. Né? Tem situações que não tem o que fazer, né? E principalmente a nossa situação atual, que é a falta do pai, da figura paterna, né? E da responsabilidade paterna que a gente tá tirando, né? E colocando como forma de reposição dinheiro, pensão. Ah, sim, é verdade. Então temos que rever muitas coisas. E agora há pouco tu falou, né, sobre essa parte da aceitação do nosso lado ruim. Eu queria que tu falasse um pouco mais sobre isso, né, pra gente entender, porque o que eu vejo assim sobre a autoestima? Eu falo muito lá no Instagram sobre isso. Eu vejo assim, por exemplo, eu tô esse ano, um dos meus objetivos é perder a barriga. Né? Ok, vou perder a barriga. Não vai ser uma tarefa fácil, não é uma tarefa fácil. Mas o que eu sempre digo assim, hoje eu tenho barriga. Eu a considero uma parte ruim do meu corpo, porque eu não gosto, por isso que eu quero perder. Mas eu não deixo de usar biquíni. Eu não deixo de usar eu não deixo de usar a cintura de fora, né, uma blusa cropped, um vestido mais justo que marca a minha barriga. Ou seja, eu aprendi a aceitar o meu corpo como ele é, né? E claro, que eu tô dando um exemplo físico, né, estético, mas a gente aprender a se aceitar como é, aceitar que a gente não é perfeito, sabe? Tem coisas a melhorar? Tem. Mas esse percurso, até eu chegar lá, até eu chegar naquela barriga que eu quero ter, eu não vou ficar me punindo, sabe? Ou eu vou, nossa, agora eu não vou lá confraternizar e eu não vou tomar um gole de cerveja porque não posso, sabe? Não, então isso eu acho que também conta pros nossos sentimentos, né? Como tu disseste, assim, todo mundo tem algum sentimento ruim, né? Algo que de repente, sei lá, eu sou um pouco insegura